Sexta-feira, galera, muito boa noite para você que está nos acompanhando, você que está sintonizado com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa e Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Michele. Tá bem, Flávio? Tá tudo bem? Bem, tá tranquilo. E você tá bem, Garrafa? Ótimo, sextou, né? Sextou. Então, olha, o programa de hoje tem muito tempero. Tem o Palmeiras conseguindo a primeira vitória no Paulistão 2021. A preparação das equipes para a sequência da temporada e os desdobramentos da decisão do governo estadual de paralisar o Paulistão por pelo menos 15 dias. Daqui a pouco, logo depois dessas dicas. Boa, pessoal, nós estamos de volta para falar dos desdobramentos da medida do governo do estado de São Paulo, que suspendeu os jogos do Campeonato Paulista entre os dias 15 e 30 de março. Neste momento, existem mais dúvidas do que certezas. Os meninos até estão conversando aqui, fazendo várias ideias e tudo mais. Então, acompanhe tudo na reportagem do José Paes. A paralisação do Campeonato Paulista dentro de campo fez com que a cartolagem se movimentasse fora das quatro linhas. Depois do anúncio oficial de interrupção do torneio, a Federação Paulista de Futebol deixou marcada para a próxima segunda-feira de manhã uma reunião com membros do Ministério Público e do governo estadual. A ideia da FPF é apresentar um cronograma para a realização dos jogos, mesmo diante do alto número de infectados pelo novo coronavírus no estado. Existe um receio entre os dirigentes de que a paralisação vá além dos 15 dias propostos pelo poder público. Ontem, a Federação Paulista disse aos clubes que as federações do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul se ofereceram para receber os jogos do Paulistão. Hoje, porém, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o estado não pode receber essas partidas do Campeonato Paulista justamente em razão do avanço da pandemia. Essa exportação, entre aspas, do torneio é tratada internamente na FPF como uma situação extrema por causa dos altos custos e também por causa das dificuldades logísticas. Caso as autoridades de São Paulo rejeitem a proposta de retomada do estadual, aí sim, uma nova reunião entre FPF e clubes na própria segunda-feira pode definir a transferência de localidade do Paulistão. A Confederação Brasileira de Futebol já confirmou que as partidas da Copa do Brasil, que não possam ser organizadas em São Paulo, devem ser levadas para um outro lugar. O Marília, por exemplo, estreia na competição na próxima quarta-feira, diante do Criciúma. O jogo estava marcado inicialmente para a cidade de Marília, mas deve ser alterado para Varginha, no sul de Minas Gerais. A partida entre Mirassol e Red Bull Bragantino, também pela Copa do Brasil e também na semana que vem, também tem tudo para sofrer mudanças de horário e local. A Confederação Sul-Americana de Futebol segue a mesma conduta da CBF. Segundo a Conmebol, os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, que não possam acontecer por proibições governamentais, devem ser transferidos para outras regiões. Muito bem, e agora, o que vocês... Bom, a gente vai para enquete ou eles comentam toda essa... Vamos para enquete antes, aí vocês já comentam tudo. Eu queria saber de vocês que nos acompanham e da nossa dupla de comentaristas. Tirei o brinco porque estava dando uma interferência, vou colocar o novo agora. Com a paralisação determinada pelo governo estadual, qual deveria ser a postura da Federação Paulista de Futebol? Qual deveria? Lutar pela manutenção dos jogos? Levar os jogos para outro estado? Ou acatar a determinação? É muita sangria desatada, não? Entre no site gazetesportiva.com, deixa lá o seu voto, tá bom? O que vocês acham? Eu acho que tinha que aceitar a determinação, gente, e parar, porque não tem mais leito em UTI. Um médico amigo meu foi operar um caso grave de uma cirurgia do estômago, tinha um leito na UTI, eu não vou falar o nome do hospital, mas tinha um leito na UTI, terminou a cirurgia, não tinha mais o leito. Aí tiveram que transformar lá esse quarto do centro cirúrgico ali para o paciente ficar lá. Então a situação está muito séria, está muito grave. Então não é questão, vamos continuar. É a saúde das pessoas, né?
Eu penso assim, a gente só não pode simplificar a situação, né? Porque parece que se paralisa o futebol, a gente resolveu, o problema está no futebol. O problema é muito maior, é muito amplo. Então, você usar o futebol como, nós estamos parando, inclusive o futebol, que é das coisas mais importantes a menos importante das coisas, né? Ou a menos importante às mais importantes, eu entendo o seguinte, de que ou você para tudo, ok. Porque vamos pensar no futebol como uma empresa, não é? Qual é a empresa, né, que pode se dar ao luxo de estar testando seu funcionário a cada 2 dias? Difícil hoje, difícil. Você para, esse pessoal vai parar de ser testado, não é verdade? Então, é uma coisa muito complicada. A gente fala, não, vamos parar o futebol e tá tudo certo, e vai melhorar, e vai baixar. Não vai baixar, não é o futebol que vai baixar. Porque não adianta você parar, continuar com o transporte coletivo lotado, você não dá auxílio ao povo, né? Não adianta você também pedir para o povo ficar em casa, vamos fechar tudo, o povo não tem comida. Então tinha que ter um auxílio, o governo tinha que fazer a sua parte, o Estado tinha que fazer a sua parte, e a gente sabe que no Brasil não faz. Então a gente ia ficar o programa aqui inteiro falando sobre isso. Então, nesse momento, entendo que acata, mas estava até conversando com o Flávio, isso não é uma informação, é uma sensibilidade que eu tenho, eu acho que vai pintar, até porque essa medida me parece ela muito mais demagógica e muito mais política do que eficaz. Na prática, eu acho que vai pintar um cordão de cavalheiros aí, para dizer que não estamos fazendo nada, o futebol fica quietinho aqui essas 2 semanas, compõe com jogos de Libertadores, como até o Flávio me falava aqui da possibilidade, olhando para calendário, né? E aí daqui 15 dias o governo afrouxa um pouquinho, e aí já volta o futebol. Então, nesse momento, acatar. Acho que tinha que parar, geral, mas pedir para o povo também parar em casa, tem gente que não tem o que comer, gente, é complicado. Bom, primeiro faz tempo já, perdi completamente a fé na capacidade dos governantes brasileiros de darem conta da pandemia. Então, realmente, eu não tenho fé nenhuma. Porque a primeira coisa que fez foi politizar a situação. E aqui, de novo, é mais uma atitude de política. Como é que esse fato aconteceu? O representante do Ministério Público, doutor Mário Samuro, salvo engano, ele esteve com a Federação Paulista de Futebol e pediu os protocolos que estão sendo utilizados. Viu os protocolos, não se manifestou, mas naquele dia o governador Dória deveria proibir os jogos de futebol. Estava definido isso, uma questão estratégica e tal. Ele nem tocou no tema, nem tocou. Portanto, os clubes deram uma aliviada. Veio o protocolo da CBF também, dentro da normalidade e tal. Na sexta-feira, surpreendentemente, veio a proibição. Quando o Dória deu a declaração da proibição, ele sequer falou no tema. Ele passou para o médico, que disse, isso não é comigo. Isso veio do Ministério Público. Tá, baseado em quê? Porque os protocolos do futebol, eles não foram em nenhum momento contestados. Isso aqui não está valendo. Pelo contrário, a gente viu, tem um caso está sendo muito falado aí, um jogador do Flamengo, no começo da pandemia, tinha um motorista levava os filhos para a escola, esposa e tal. Esse motorista se contaminou, passou para o jogador, passou para toda a família do jogador. No caso aqui, agora, o Cássio foi testado, deu positivo, ele ficou em quarentena e a família não pegou. Futebol é um mundo à parte? Claro que não. Futebol tem que colaborar. Mas vamos jogar às claras. O que está sendo feito é um ato político dentro de um dos poucos lugares onde realmente o ambiente é seguro. Futebol é um ambiente seguro. Não, é uma coisa estratégica, nós vamos, isso aqui não é significa, mostrar... quando o Flávio fala, desculpa, Flávio, quando o Flávio fala que futebol é um ambiente seguro, não significa que não vai ter Covid. Não, tem. Mas é o dos mais seguros, não, onde você está testando. Não há nenhum caso no mundo de contaminação através do jogo de futebol. Nenhum. Ou seja, você está testando, você está isolando. Onde é que você pega, onde é que tem sido os casos de contaminação? Durante os treinos. E os treinos são liberados. Para se ver que é para jogar para a torcida, mas aquela coisa de, não, ninguém passou. O futebol também deu a sua contribuição. Eu sou favorável a lockdown para tudo. Aí, se tivesse lockdown no começo, não tivesse sido politizado, já tinha resolvido o problema. Se você olhar os países civilizados do mundo, onde está tendo futebol, eles estão em lockdown e com futebol. E está rolando, porque é um ambiente raro e seguro. É aquela história assim, aqui é um dos poucos lugares seguros. Eu vou parar aqui porque eu tenho que mostrar. Aí não dá, né, gente? Aí é complicado. Parar por demagogia, não? É isso, esse é o problema. Tá certo. Não esqueça, você também pode dar a sua opinião pelo WhatsApp, 99479-1633. Se você não estiver em São Paulo, muita gente de todo o Brasil mandando, coloca 11 99479-1633. Ontem nós tivemos Palmeiras em campo, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. Os reservas do Verdão não deram colher de chá para o São Caetano, que segue sem marcar um golzinho sequer na competição. E o destaque da partida foi um jogador que deveria estar de férias.
O Silvestre pegou essa pancada no Charles. O Luiz defendeu o toque do Breno Lopes. Mas quem deu exemplo ontem, quem roubou a cena, na minha opinião, foi o Lucas Lima. Lançou bonito. Jogou bem pela direita. Roubou bola. Apanhou. E com méritos teve participação direta nos 3 gols, tudo no primeiro tempo. Jogada ensaiadinha de escanteio, a bola passou pelo Lucas Lima, foi parar do outro lado com o Impereur e na rede, após desvio contra do Tony. Deu assistência milimétrica para o Breno ampliar. E marcou dele, pegando de prima, de sem pulo. Contou ainda com aquela mãozinha do goleirão do São Caetano. Veio aqui na lateral para tomar uma aguinha esperta. E logo em seguida, substituído, tirou o time de campo. Enquanto o Palmeiras meteu 4-0 no finzinho. Só que o VAR anulou. Missão cumprida, hein, Lucas Lima? Que você repita a dose em muitas outras partidas. E nas mais difíceis também. Todos os jogadores tiveram a oportunidade de escolher. Nós fizemos 2 grupos de trabalho para cumprir as regras do Paulista e para termos equipas competitivas. O Lucas Lima entrava no segundo grupo que podia ir de férias, mas demos a opção a todos os atletas, tal como os da seleção, se não tivesse sido cancelada a concentração das seleções, também voltavam mais cedo, o Everton, o Gomes, o Vinha, também voltavam mais cedo para preparar a concentração para a seleção. O Lucas Lima foi o mesmo, fazia parte do segundo grupo, decidiu por bem, passou a carreira a abdicar desse descanso para competir mais um bocadinho e evoluir enquanto jogador e aproveitar as oportunidades. E nós aceitámos a opinião dele e está aqui para nos ajudar. Eu achei até que era o Abel Ferreira. Não estava olhando, mas o Abelzinho está lá em Portugal, né? Com a esposa, as filhinhas. Conseguiu chegar? Conseguiu. Chegou. Ele teve dificuldade pra caramba para ir para lá. Viu? A Leila deu um jeito, né? Você viu o que a Leila fez? Não vi. Prestou avião, vou mostrar daqui a pouco. A gente fina é outro Você nível, entendeu gente. como é que é? É, porque não dá para entrar difícil, normalmente. não dá para entrar, não dá. Não dá. Eu tenho uma amiga que ela teve uma neta lá, a netinha tá fazendo quase 1 ano, ela não conseguiu ver. Fala com a Leila. Podia levar de carona, né? A carona do Abel. E aí, o Palmeiras foi bem? Vocês gostaram? O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, como disse o Silvestre, o Lucas Lima jogou muito bem, ralou mesmo. Depois, no segundo tempo, teve aquela falta de respeito que a gente vê no futebol, o time tirou o pé. Falta de respeito com o torcedor, falta de respeito com o adversário. Guardiola tem uma frase que eu concordo plenamente. Respeitar o adversário é fazer gols. Você está lá para fazer gols. Você ficar tocando bola, você passa a impressão que você está... Não, você está menosprezando. Você é tão ruim que eu não vou nem bater em você. Então, o respeito no futebol é fazer gol. Faltou respeito com a torcida e faltou respeito com o adversário. O São Caetano não deveria estar aí, né? Um time que fez o que fez com os jogadores no ano passado. Não sei nem se já acertou a vida. A gente mostrou no Mesa Redonda uma coisa vergonhosa, vexatória. Nem deveria estar aí. Está batendo e vai voltar rapidinho para a segunda divisão, de onde não deveria ter saído. Eu vou me ater a esse comentário do Palmeiras para falar do Lucas Lima, né? Nessa escassez de bons jogadores, e a gente defende sempre o bom futebol, a gente sabe que o Lucas Lima é um cara que sabe jogar bola. Ninguém duvida disso, né? E aí ontem lá, por 45 minutos, por 40 minutos no primeiro tempo, ele demonstrou isso. Mas que isso é muito pouco para o Lucas Lima. Eu não estou fazendo como crítica, não estou falando que é para ele, tem que entender que isso é pouco para ele, pegar o São Caetano e jogar bem. Ele tem bola para jogar bem contra o Flamengo, para jogar bem numa decisão de Libertadores, não é? Para jogar bem contra o Corinthians, para ser o cara do Palmeiras. Ele tem qualidade para isso. Que ele pegue ontem, né, aqueles primeiros 40 minutos, em casa, faça uma reflexão e entenda que ele pode dar muito mais. Mas não para o Palmeiras, para ele, Lucas Lima. E que seja algo regular. Constante. Né? Não adianta você, num momento, num jogo que teoricamente não vale absolutamente nada. É o típico caso, que ele joga bola. É isso. Estamos chovendo molhado. É o típico caso da cabeça. Sabe? O psicológico dele é complicado. Ele tem um problema sério com o irmão que ele ama de paixão. O irmãozinho dele tem alguns problemas de saúde e tal. E ele
oscila muito em cima disso, sabe? É muito triste porque poderia ser solucionável, mas cada ser humano é de um jeito. Infelizmente é um problema que extrapola. O Lucas Lima não tem vontade? Pelo contrário, né? Mas ele não consegue essa estabilidade. Busca uma ajuda, emocional. Flávio. Eu acho até que já foi tentado, não é viu? Possível. Mas já foi tentado. Né? Tenta outra, tenta o Flávio. E não desiste de tentar, continua tentando, porque é um desperdício de talento. Não é? Financeiramente, ele está coberto de dinheiro, não é tudo, porque você vê, ele tem um problema pessoal, particular, como disse o Flávio. Eu não sabia. Então, cara, vai em frente, vai buscar a sua melhora de vida, a sua melhora dos seus problemas e fazer aquilo que você mais gosta, que é jogar bola que você sabe, pô. Alexandre Silvestre está na academia de futebol acompanhando o dia seguinte do Palmeiras, depois dessa boa vitória. Boa noite, Silvestre. Esse é o começo da volta por cima de Lucas Lima no Verdão? Você gosta de fazer pergunta difícil para mim, né, Michele? O meu testemunho, mostramos aí um pouquinho do Lucas Lima no jogo de ontem, mas quando você está no campo, assistindo a partida, vendo não só onde a bola está, mas o jogador em si, eu fiquei muito surpreso com a entrega do Lucas Lima. Com o Palmeiras, pelo Palmeiras, eu nunca havia visto o Lucas Lima com tanta gana numa partida, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele também foi no fundo, ajudou a desarmar, fez cruzamento com a perna direita, brigou pela recuperação de posse de bola, orientou os companheiros. Ele estava com um apetite impressionante que repita essa dose em novas partidas, em jogos também mais complicados, jogos mais decisivos, é o que se espera dele. E hoje o Lucas Lima acabou conversando com a imprensa de maneira virtual, aquela coletiva que a assessoria de imprensa dos clubes tem feito, né, à distância, e pela internet, eu e outros colegas perguntamos ao Lucas Lima, eu principalmente falei para ele, Lucas, você está com uma motivação diferente para essa temporada? O fato de ter aberto mão das férias, ou pelo menos dessa primeira folga, ele estava nesse grupo inicial que está folgando, são 11 jogadores mais o Abel Ferreira, eu perguntei, pelo que você jogou hoje, por essa atitude que caiu muito bem aí dentro do clube, aí no vestiário, você está com uma motivação extra para calar a boca dos críticos? E ele respondeu o seguinte: Isso é uma boa oportunidade para eu jogar, para mostrar o meu valor. Tenho procurado me dedicar nos treinos porque eu sei que é a partir dos treinos que as coisas vão dar certo em campo. Então, já foi... O professor falou que eu poderia ser liberado com a galera, que eu tive bastante jogos, mas ele comentou que queria que eu ficasse para a segunda turma. Eu falei que tudo bem, que jogaria e que não estava pensando em férias, porque eu queria jogar. Desde que vim para cá, vim para jogar. Então estou aproveitando aí essa oportunidade aí da melhor forma possível. Lembrando que o Lucas Lima, no primeiro jogo do Palmeiras neste Campeonato Paulista contra o Corinthians, antes da grande decisão da Copa do Brasil, título do Verdão em cima do Grêmio, o Lucas Lima fez gol também no derby, fez gol ontem, deve ser titular no próximo jogo, que é domingo, contra a Ferroviária, aqui mesmo no Allianz Parque. Já eu volto para falar um pouco do time, que deve ser mais ou menos esse mesmo aí, tem jogador que se machucou, e volto também para falar desse bastidor da viagem do Abel Ferreira no jatinho da titia Leila, e teve dedo do Gazeta Esportiva. Eu tô falando para vocês, ajudamos o Abel a conseguir ir para casa. Ai, que bom, eu fico muito feliz e fiquei super feliz também de ver a foto dele com a família dele. Lembra, Silvestre, que logo que ele chegou já estava toda querendo saber se ele era casado, se ele tinha mulher, se tinha filhos, não porque eu tivesse interessada nele, né? Mas curiosidade mesmo. Michele, salvo engano, foi o Silvestre, né? Que andou falando aí, pô, por que não fala lá com a tia Leila? Acho que foi isso, né? O Silvestre falou, por que não fala com a tia Leila e resolve? Não é que apareceu ele no Silvestre, amor, daqui a pouco ele vai dar esse... Ele já deu um spoiler. Eu tô achando que é isso aí, pô. Gente, o Abel pegou o avião, agora ele deve ter apresentado algum teste, né, para poder entrar em Portugal, porque aqui acho que ninguém está podendo sair do Brasil, não, né? Não pode. Portugal não recebe. Mas existem voos de resgate. Ah, não, mas ele é cidadão. Eu sei, mas é problema de quarentena e tal, você tem que... Porque está vindo do Brasil, Centro Mundial da Pandemia. Deve ter seguido alguma regra lá. O pior país do mundo, né, atualmente, o Brasil. O Brasil é o centro da pandemia. Ah, ele está em quarentena lá com a família? Está em quarentena, né? Chega que maravilha essa quarentena, né?
Que bom. Então, e as notícias aí que o Silvestre trouxe pra gente, Garrafa, que você pode falar sobre isso? Porque eu só tô pensando na belga. O Palmeiras está fazendo a lição de casa, né? Está fazendo a lição de casa, segurou um elenco em condição de dar respaldo dentro do Campeonato Paulista, mesmo com essa questão de parar ou não. É importante o cara dar uma resfriada, uma oxigenada, principalmente morando num outro país, a família por lá. É importante o Abel estar lá sim, né? Eu defendo muito, o técnico tem que estar trabalhando. Peraí, a gente está num momento atípico, não houve férias e todos nós temos o direito aí de dar aquela descansada para a gente voltar oxigenado. O Palmeiras está no caminho certo, está com um elenco legal, pensando aí em reforços pontuais. Eu acho que é o alvo a ser batido, Flávio. E o Palmeiras está no mercado, né? Como você acabou de dizer, né? Contratações pontuais, o Borré é o jogador do momento que o Palmeiras está em cima. E na Argentina fala-se que ele só vai jogar o Superclássico, Boca e River, esse final de semana, a pedido do Gallardo, porque ele já queria, né, tirar o time. Parece que está tudo certo e é uma contratação bem interessante. Boa, e dando continuidade ao nosso giro de reportagem, vamos agora para a nossa redação da Central de Esportes aqui da TV Gazeta, com o Jonas Campos, né, pai do Martim. Ô Jonas, como que o Wagner Mancini está se virando com o surto de Covid que afastou vários jogadores nas últimas semanas? Pois é, Michele, boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso programa. 12 jogadores afastados pela Covid, tem também Léo Natel e Gustavo Mosquito ainda com problemas físicos e fora de combate, o Corinthians enxugando o elenco em meio a uma crise financeira. Então, para o Wagner Mancini, respondendo a sua pergunta, resta apostar na base, que inclusive tem sido a principal filosofia do Corinthians para a atual temporada diante dessa crise financeira. A base é a solução e é a opção para esse momento, tem sido assim nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista. O garoto Rodrigo Varanda, por exemplo, já vem se destacando. Guilherme Biro, 16 anos, já vem treinando com o elenco profissional, né? O Piton e o Fábio Santos pegaram Covid. Ele foi relacionado, então, esse garoto de 16 anos pela primeira vez contra a Ponte Preta. Essa garotada vai sim ganhando espaço, crias do terrão. Inclusive, a TV oficial do Corinthians reuniu 3 desses garotos. O Guilherme Biro, 16 anos, que eu acabei de citar. O Gabriel Pereira, esse que já vinha treinando com o elenco profissional na última temporada, conhecido como GP, tem entrado bem nos jogos do Corinthians. E o Rodrigo Varanda, a sensação do momento. Os 3 reunidos falaram sobre a emoção de estarem vivendo esse sonho no profissional do Corinthians. Olha só. A camisa do Corinthians é uma sensação inexplicável, né? Só quem veste sabe como é que é. Lá dentro de campo, quando você entra assim, vê a arena, sente uma sensação maravilhosa que dá vontade de vestir mais vezes ela. A família ficou muito feliz, né? Porque era um sonho de criança jogar aqui no Corinthians. E como você falou, aqui é um time do povo, né? Então a gente está representando muitas pessoas vestindo essa camisa. Estou no clube desde pequeno, sempre fui corintiano e tá aqui é a realização de um sonho. Ainda não estreiei, mas só de estar aqui com eles, aprendendo no dia a dia, sei que minha hora vai chegar, estou trabalhando firme para isso e é muito bom estar aqui com eles, experiência gigantesca, espero aproveitar da melhor forma possível. Muito legal ver, né, essa garotada surgindo aí, Rafa. Assim, né? Para a sobrancelha do Biro. Cabelo, né? Não. Cabelo não mexe no cabelo, mas mexendo com a sobrancelha dele. O negócio é o seguinte, do jeito que está o futebol, mas está claro e evidente que você tem que priorizar a categoria de base. Não é jogar a responsabilidade nos garotos da base. Será que no São Paulo, por exemplo, né? São Paulo tem um investimento fantástico naquele CT maravilhoso. A base do São Paulo tem toda a estrutura. Será que o São Paulo não conseguia de ir lá formar, por exemplo, um lateral direito? Né? Precisava gastar com Orejuela, que não é um mau jogador, não é um espetáculo, mas também não é um mau jogador. Será que lá na base do São Paulo não tem um garoto que pudesse suprir a lateral direita do São Paulo e o São Paulo pegasse o dinheiro do Orejuela e fizesse realmente uma contratação de peso, como está fazendo o Palmeiras no caso do Borré? Pontual, que você não tem naquele nível, né? Pontual. O Corinthians precisava trazer o Jonatas Cafu. Tá aí o Varanda. O Jonathan Cafu tem cheiro de arroz queimado. Gastou. Aí esqueceram o fogo ligado. É isso, Flávio, é isso que eu tô falando. Então não adianta chorar, não adianta, tem que colocar as cartas na mesa, né? Para você, o Léo Natel, gente,
Será que o Corinthians na base não tinha ninguém melhor que o Léo Natel? Quanto custou o Léo Natel para o Corinthians? E nada contra o Léo Natel, nada contra o Jonathan Cafu. O problema são os dirigentes, cara. O caminho é esse, a base, é a base. Você tem que trabalhar com a base e pontualmente você investe aquilo que você tem aonde você pode, como o Palmeiras. Vai trazer o Borré. Pô, legal. Você vai pôr ele ao lado do Patrick, lá, tal, as revelações. Mas vai trazer esse mesmo é o caminho. Não, tá buscando. Tá tentando. Você vai investir o seu dinheiro na contratação pontual. E é uma questão só de inteligência. Se você olhar bem, olha só, você falou do São Paulo. O São Paulo com o Fernando Diniz puxou o Diego Costa, puxou o Gabriel Sara, puxou, me ajuda, Garrafa. Ixi, tem muita gente. São o 5 Igor, meninos. 5 meninos. O Luan recuperou o Luan. O Antony que saiu, foi vendido. Bom, não, mas só nesse período agora. São 5 jogadores. Se fizer média de 20 mil euros, que não é difícil, porque é dinheiro de pinga, né, para os caras lá, você faz 100 milhões de euros. 100 milhões de euros você paga metade da dívida do São Paulo. Pronto. Ou seja, dá dinheiro. Não, se você fizer 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Tá. Que daria... 20 mil. Então, 20 mil. Fora um acerto. Cada jogador. Fora um acerto, 100 milhões são 100 milhões de euros. Fora um acerto desses garotos. 600 milhões. Fora um acerto. Você sempre acaba tendo um acerto. Você pode pegar... Você não está nem contando Mas com eu isso. estou chutando baixinho. Você já paga metade da dívida. Ora... isso é um grande negócio. Esses 3 meninos, tomara que os 3 funcionem. São sonhos de família, uma coisa muito legal. Mas se você vender um deles por 20 milhões de euros e os outros 2 por 5. É que isso é um grande negócio. Você já levantou uma grana enorme. Só que tem que ser do clube. E isso é um grande negócio, Flávio, para o clube. E isso é um grande negócio para o clube. Claro. Não é um grande negócio para o dirigente. Para o dirigente, um grande negócio é trazer os caras. Agora, esses meninos têm que aproveitar esse mundo de sonho. Imagina um garoto, o Biro lá, com 16 anos, tinha a camisa do Corinthians. Pô, esse moleque vai voar. Ele vai voar, ele vai dar alma, também. Vai dar a vida, vai entrar com faca nos dentes. O Mitchell falava... de uma maneira bem grosseira, mas ele dizia, jogador bom é jogador com fome. Ou seja, aquele que quer mostrar serviço, que precisa e tal. E a família toda lá, parabéns aos 3, Deus ajude que os 3 sejam um sucesso e deem muito dinheiro pro Corinthians. A crise provocada pelo aumento dos contágios pelo novo coronavírus é tão séria que até o São Paulo, que tinha escapado de grandes surtos entre o elenco, começa a ter problemas. E o José Paes está no CCT da Barra Funda e conta pra gente quais são as novas baixas no tricolor. Boa noite, José Paes. Boa noite, Michele. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta nesta sexta-feira. Pois é, o zagueiro Diego Costa testou positivo para a Covid-19 aqui no São Paulo. Ele que tinha grandes chances de ser titular amanhã contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, jogo válido pelo Campeonato Paulista, porque o Arboleda, com uma fadiga muscular, ele ganhou uma folga, viajou para o Equador, e o Diego Costa tinha tudo para ser titular amanhã, mas testou positivo para a Covid-19, já está em isolamento e, segundo o Departamento Médico do São Paulo, ele está assintomático, não tem nenhum problema, a não ser, claro, ter sido contaminado aí pela Covid-19. É o 6º jogador aqui do São Paulo contaminado pelo novo coronavírus. E o Galeano, atacante paraguaio de 20 anos, que mora com o Diego Costa, também foi afastado das atividades aqui no CCT da Barra Funda. Ele não testou positivo para a doença, mas como mora com uma pessoa que está contaminada, então, por precaução, aí o Departamento Médico do São Paulo afastou o Galeano, atacante que vem sendo bastante usado aí pelo técnico Hernan Crespo. E o Luizão, zagueiro da base, viu, Michele, que também poderia ganhar uma chance com essa ausência do Diego Costa, também testou positivo para a Covid-19, então foi o 7º jogador aí do São Paulo a testar positivo para a doença. Então o técnico Hernan Crespo com muitos problemas para escalar o São Paulo, que entra em campo amanhã, repito, às 4h30 da tarde, contra o Novo Horizontino, lá no interior do estado, lá em Novo Horizonte. Só para a gente dar uma passadinha no caso Miranda. Miranda deve ser apresentado na semana que vem, junto com o colombiano Orejuela, lateral direito, contratado pelo São Paulo para suprir aí a ausência do Juan Fran. São Paulo, que orçou aí 37 milhões de reais para gastar em contratações. Então daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele, com o provável São Paulo que entra em campo amanhã pelo Campeonato Paulista, recheado de desfalques. Volto contigo. Paz, pois é, olha só, 7 casos, né, ele falou no São Paulo. E o São Paulo é o que melhor cuidou até agora, né, doutor Não tinha tido, né? Cara, é o que a gente falou, não vai ficar isento de se aparecer o caso. Por mais que você cuide, por mais que você tenha cuidado, e deve ter cuidado com álcool em gel, máscara, enfim, distanciamento, mas você está arriscado, todos nós estamos arriscados. Mas no futebol, há essa testagem a cada 2 dias.
e privilégio. Isso é que o Estado, já que não tem vacina, o Estado, quando eu falo o Estado é o governo, devia dar a todos nós. Já protegeu o Galeano. Quando o Diego Costa, que mora junto, detectou, já afastou. Afastou. O Galeano não está nem incluído também. É uma forma mas ele não está com Covid. Não está nem sentindo, não tem nada. O São Paulo deve anunciar nesse final de semana 2 jogadores. Deve anunciar o Benítez, que está faltando. O Benítez não foi contratado, está tudo certo. Mas é aquela coisa burocrática, tem um pedacinho, tem um negócio do Vasco. Ele não pode vir do Vasco direto para o São Paulo, Flávio. Então o pagamento tem que sair. Ele devolve, o Vasco devolve ele para o Independente, do Independente ele vem para o São Paulo e aí o São Paulo empresta o Boia para o Vasco. Isso, tem umas artimanhas jurídicas, mas está tudo certo. Entendeu? E o Gabriel Neves, os caras o empresário dele é um avião, cara. Já inventou que o Internacional tinha interesse, que o Palmeiras tinha interesse. Não tinha interesse nada. Ele é bom jogador, o Rubem Paz está ajudando muito nessa negociação e se apresenta daqui a pouco. E o Miranda também é questão de acerto de... É detalhe de contrato. Aliás, eu falei 2, deverão ser anunciados 3 oficialmente. Muito bem. Já o Santos entra em campo neste sábado, quando encara o Ituano, na Vila Belmiro, às 7 da noite. E o técnico Ariel Roland não deu pistas sobre o time que pretende colocar em campo. Como a equipe santista joga já na próxima terça-feira contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela, né? Porque o outro jogo tinha sido aqui, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores, a tendência é a escalação de uma equipe alternativa amanhã. Certa mesmo é a ausência de Marinho, que passa por um trabalho de recondicionamento físico depois de se recuperar da infecção pelo novo coronavírus. O Caio Jorge, voltando de lesão, e Pará, que cumpriu quarentena após testar positivo também, treinaram, para a Covid, né? Treinaram com o elenco e devem ficar à disposição do treinador. Beleza? Devem ir para Lara, né? Não acredito que jogue amanhã, não. Principalmente o Marinho, né? Vai botar o pessoal. Tem que segurar lá, ficou 2-1, tá bem encaminhado, mas ainda não dá para... 1-0 da Lara, né? Não é o caso, não é igual o Grêmio. O resultado 1-0 pro Lara é um resultado absurdo? Não é. Não é. Então, não é até porque a gente não sabe o que vai encontrar lá. Exato. Né? E o Lara jogou direitinho, não é um time bobo, não. Você que é bem informado, é verdade que a chamada do SBT vai ser Santos e Deportivo Lara. Ai, claro. Vou falar o quê? Vamos dar um desconto pra ele que é sexta-feira. Você já foi melhor. Recados pelo WhatsApp. Vai eu gostar dessa música de domingo à noite? Ficou na cabeça de todo mundo, em casa também. Que foi. Quem não lembra do Silvio Santos? E o Garrafa lá, e o Flávio Prado lá. Olha o que você faz do programa, Flávio Prado. WhatsApp lá. Pode rodar, do esportivo. Olha, eu acho que o futebol não ia parar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, porque o futebol para, mas fica essa balada clandestina em tudo que é lugar, então não se parar o futebol. Jogo da Zona Sul, boa noite. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. A Federação Paulista tinha que lutar pela manutenção dos jogos. Um abraço. Thiago Quirino e Vila Albertina, Zona Norte. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu sou Eli de Americanópolis. Na minha opinião, na atual situação que estamos passando, neste momento, a FPF tem que parar sim. Tem que acatar a ordem do governo. Beijo, meus amores. Um beijo, minha querida de Americanópolis. Olha que legal, né? Bom, agora vamos com um novo contato com ele, Alexandre Silvestre. Vai contar ou não vai, Silvestre? Porque você fica só enrolando. O Abel Ferreira finalmente conseguiu chegar em Portugal. Então conta pra nós como que foi essa epopeia toda. É verdade, ele ficou uns 2 dias por aqui antes de embarcar, porque não conseguia voo. O protocolo para entrar em Portugal é muito complicado, tentou até acionar a diplomacia portuguesa, enfim, está cumprindo quarentena na casa dele, junto com a família, com a esposa, com as filhas, na cidade do Porto. Ele é obrigado a ficar em quarentena 2 semanas, então provavelmente ele não vai sair de casa. Foi para lá, fica de quarentena e deve retornar em 2 semanas para reiniciar o trabalho. E como é que o Abel foi para Portugal sem perder o lugar? Jatinho da titia Leila. Aliás, foi uma sugestão não minha, e sim do Bruno Secom, nosso colega do site gazetesportiva.com, que armou toda essa entrevista com a Leila Pereira nessa semana. Eu participei ali de rabicho, né? Fiquei só na cola, na espreita. Fiz uma perguntinha para ela no final de 40 minutos de conversa, mas o Bruno Secom sugeriu para a Leila, por que você não empresta o jatinho da Crefisa, já que o homem não consegue viajar? E a Leila disse isso, ó. Já emprestei nosso avião
para os atletas virem daqui da América do Sul, para o Brasil, entendeu? Você pode ter certeza absoluta. Tudo que for possível fazer para beneficiar o Palmeiras, seus atletas, o presidente, a sua diretoria, a parceira, patrocinadora estará à disposição. Tudo que estiver dentro do possível, nós faremos. Não tenha dúvida disso. O Abel agradeceu via rede social e rapidamente para falar sobre o Borré, que está na mira do Palmeiras, mas está também na mira do São Paulo. O São Paulo entra forte na parada, o Crespo conhece muito bem o River, jogou lá na década de 90, está mexendo os pauzinhos dele, e o Abílio Diniz São Paulino talvez coloque a mão no bolso para ajudar o São Paulo a contratar o Borré. Fica essa dividida aí, quem vai levar o atacante do River Plate, o colombiano. Muito legal, nosso Bruno Secom aí dando a dica, né? E o mais legal de tudo é a Leila, né? Poder fazer isso e ajudar o Abel e estar disposta a ajudar ali o time, a equipe dela. E poder, né? Ai, poder, legal ter uns amigos desse, né? Coisa chique, dinheiro não traz felicidade, mas traz independência, né? Você precisa levar lá, leva, ué. Não é? Então, tá tudo certo. E ela falou uma coisa... aí, eu tô de carro aí. Não, ela deu uma condição legal pro cara que tem que estar estabilizado para a sequência das competições. Já que tá tudo não, eu vou te falar, pode. Isso ganha a pessoa, por exemplo. Claro, ela deu uma super ajuda, é né, assim pro Abel. Que funciona, lógico. Ele vai ficar 15 dias com a família. Que ótimo. Já pensou que diferença faz isso? Muito bom. O Palmeiras tá num caminho legal. Quem pode, pode. Claro. Quem não pode, chora. Agora é a vez do Jonas Campos voltar com mais informações do Corinthians. Ô, Jonas, já dá para esboçar uma provável escalação para esse jogo contra o São Caetano no domingo? É difícil, viu, Michele? Missão complicada, mas vamos tentar aqui, né, considerando esse cenário. 12 jogadores afastados pela Covid, Léo Natel e Gustavo Mosquito com problemas físicos ainda fora de combate, e sem o Cantilho, que foi expulso contra a Ponte Preta. O Corinthians, inclusive, só tem um volante à disposição para esse duelo de domingo contra o São Caetano, que é o Gabriel, que voltou ontem aos treinamentos recuperado da Covid-19. O Cássio e o Fagner também já estão recuperados, já treinando, tendência de que encarem o azulão no domingo no Anacleto Campanella. Então vamos colocar na tela do Gazeta Esportiva esse provável Corinthians, que justamente por ter só um volante à disposição, tende a ser mais ofensivo lá no ABC. Cássio no gol, Fagner, miolo de zaga com Gemerson e Gil. Na esquerda, a expectativa da estreia do Guilherme Biro, 16 anos, na lateral, ou a continuidade para o Bruno Mendes, que foi improvisado no setor contra a Ponte Preta. A gente aguarda. Meio campo com o Gabriel, única opção ali para o setor, né, como primeiro volante, e a tendência de que dois jogadores mais ofensivos completem o meio, Casares e o chileno Arauz, e mais à frente Rodrigo Varanda pela direita, o Matheus Vital, que vive bom momento, pela esquerda, e o Jô na referência do ataque. A gente arriscando um Corinthians líder do Grupo A com 5 pontos, assim como o Santo André. Então, se vencer o São Caetano, e é bem favorito para esse jogo domingo no Anacleto Campanella, até a paralisação, né? Vai para essa paralisação mais tranquilo na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. A tendência é essa, Michele. Tá certo, Jonas Campos. E aí, Flavitius? O adversário ajuda, né? Que o São Caetano realmente até agora não fez gol e talvez não faça, né? Eu estava até comentando aqui, tem uns times que nunca estão com a reserva, né? O Santos, se tiver o Marinho Soteldo, é time titular. E o Corinthians, ele não tem reserva, né? Tudo mais ou menos igual, só que infelizmente igual para baixo, né? Então, quanto mais moleque o Mancini puder pôr no time, melhor, porque ele pode mudar, dar uma levantada. O Varanda deu um outro nível pro time do Corinthians, então vamos ver. Mas esse jogo de domingo é um jogo bem... E na tentativa de ver o copo cheio, né, Flávio? O importante é a molecada entrando, essa oportunidade. Claro. Dentro daquilo que a gente já falava, a solução está ali. Não que a responsabilidade, repito, não que a responsabilidade caia nas costas dos meninos, mas a solução, me parece hoje, não só para o Corinthians, para o futebol brasileiro de um modo geral, salvo algumas equipes aí que tem patrocinadores, que nem o Atlético, que está vindo montando um timaço, gastando grana porque quer brigar com o Flamengo, quer brigar com o Palmeiras. No mais, é tudo primo pobre, velho. Você tem que trabalhar com o que você tem. Então, uma ótima oportunidade. Tem um time de bala aí no interior. Tá comprando jogador do Flamengo? Tem. Comprou o Natan. O Bragantino comprou o Natan do Flamengo, comprou, né? Emprestou e depois vai pagar.
Ô, louco, já pensou de comprar jogador? É igual comprar jogador da tia Leila, pô. É duro, cara, é duro, é difícil. São Paulo já entra em campo amanhã para pegar o Novo Horizontino, fora de casa, às 4h30 da tarde. Ô, José Paz, temos aí a escalação para esse jogo já, São Paulo? Vai ser meio no chutômetro essa escalação, viu, Michele? Até porque, como eu disse anteriormente aqui, o Diego Costa tá com a Covid, o Léo tá com a Covid, o Galeano, como mora com o Diego Costa, foi afastado, o Arboleda tá lá no Equador curtindo uma folguinha. Então são muitos os desfalques. Vamos tentar ir num chutômetro, escalar esse São Paulo que entra em campo amanhã. Arte na tela aí pra gente, diretor, olha só, Thiago Volpi no gol. Bruno Alves, Rodrigo Freitas, jogador de só 22 aninhos, e o Luan ou o Lucas Beraldo, de 17 anos. Luan, que é volante, pode jogar na zaga, formando aí o sistema com 3 zagueiros. Aí no meio, Igor Vinícius, Luan ou Rodrigo Nestor ou Tietê, aí vai depender se o Luan joga no meio ou na zaga. Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo, Luciano e Pablo. Este o provável São Paulo, cheio de dúvidas. Tá um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender aí, né, Michele? São muitas as dúvidas para esse jogo de amanhã lá contra o Novo Horizontino. Só uma pequena correção, são 6 e não 7 os jogadores que já foram contaminados pela Covid-19 aqui no São Paulo. Então, ao todo, 6 jogadores, viu, Mi? Volto contigo aí. Valeu, José Paz. Muito bem. Podemos tocar? Podemos seguir? Quer falar do jogo? Fala do jogo. Não, é o São Paulo aí agora, torcer para que o São Paulo continue nessa crescente com o Crespo. Os resultados são importantes para o início de trabalho e que não aconteça, né? Com o São Paulo que aconteceu ano passado, que deu aquela paralisada aí, depois o time desandou. A gente torce para que isso não aconteça. Para o São Paulo, né? A coisa enrosca mesmo, é verdade. Nossa Senhora. Não, mas esse tempo é bom porque os jogadores podem entender melhor o que o treinador fala. Porque tá difícil. O Roland tá fazendo o curso de português. Prometeu que em breve já vai estar falando legal. Ele conviveu muito com o jogador brasileiro, isso ajuda, né? Que, o português, falando português já é difícil. Não, português não dá. Português, o espanhol tudo bem. Português, tem 2 línguas que eu não entendo nem a pau. É Guarani, paraguaio, não consegue entender, e português de Portugal. Ué, eu sou casado com uma portuguesa há mais de 30 anos, não entendo nada que ela fala, pô, até hoje. Quando a coisa pega, a gente escreve. Hoje você tá bom pra uma pizza, hein, Flávio? Hoje essa resenha vai pra uma pizza, hein? Hoje em casa vai ter pizza. Aqueles bons tempos de sentar, comer uma pizza e tal, não pode, mas tudo bem. Pizza portuguesa hoje. Olha, domingo é dia do Oscar do futebol brasileiro, com a exibição do troféu Mesa Redonda, a partir das 9h30 da noite. Então, assim, 9 horas tem o Mesa Redonda, né? Meia horinha para eles discutirem a rodada e tudo mais. E 9h30 começa o troféu Mesa Redonda. E para te dar um aperitivo da nossa 17ª edição da premiação dos melhores do ano, nós preparamos um making off muito bacana para você. Dá uma olhada. Luz, câmera e adaptação. Ficar pertinho de outra pessoa nesse período de pandemia só se for assim, ó, usando os agora conhecidíssimos recursos virtuais. E foi dessa maneira, abusando do que há de melhor no mundo tecnológico, que a equipe do Departamento de Esportes aqui da TV Gazeta conseguiu produzir pelo 17º ano o Troféu Mesa Redonda, o Oscar do nosso futebol brasileiro. A logística de quando a gente tem um troféu com plateia e com tudo acontecendo ao vivo, você precisa de pessoas buscando os atletas no aeroporto, levando para o hotel, depois buscando no hotel, fazendo toda essa organização. E hoje é mais um estúdio e entrevistas por Skype. É um pouco mais técnico, mas mais tranquilo ao mesmo tempo, né? O telespectador vai entender que é por um motivo absolutamente justo. Se Deus quiser, nos 18 anos, a gente está de volta aí fazendo a mesma coisa que fazia antes.
Além do trabalho do nosso timaço da área esportiva, os setores de operações e tecnologia da informação se mobilizaram por completo para deixar a parte técnica tinindo. Acabou sobrando, inclusive, para a galera do visual gráfico, já que o estúdio da premiação também passou por muitas adaptações. Se nos anos anteriores o cenário do evento era o Teatro da TV Gazeta, com quase 300 pessoas no auditório, em 2021, o set do Troféu Mesa Redonda foi completamente ajustado para um modelo 100% virtual. Trabalhoso foi, mas vale a pena, sempre vale a pena. Outra coisa bem incomum que aconteceu nesta edição do Troféu Mesa Redonda envolveu justamente o objeto mais cobiçado pelos atletas e treinadores de futebol. Para que todo mundo aparecesse bonitinho no vídeo com o troféu em mãos, a nossa produção teve que trabalhar de um jeito, no mínimo, diferente. Os premiados de São Paulo a gente entregou presencialmente, fomos até o CT e entregamos para os assessores de imprensa, então foi uma grande parceria nossa com os assessores. Os que estão fora de São Paulo, mais uma vez nessa parceria, a gente pegou os endereços dos CTs, mandamos por correio. A gente sempre teve apoio dos jogadores e das assessorias, isso facilitou e as gravações foram muito bem feitas. Ao todo, foram 2 dias de gravação, um a mais do que quando o prêmio é realizado presencialmente. 14 profissionais do mundo da bola acabaram agraciados pelo desempenho em 2020. Um trabalhão danado da nossa grande família do esporte para você do outro lado da telinha. Fala aí, Dudu Nobre! Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Uhul! Tá todo mundo convidado, dia 14 de março, às 9h30 da noite, 17ª edição do Troféu Mesa Redonda. Vai estar imperdível. Sabe quem ganhou? Não, só dia 14 que você vai saber, tá? Mas festa bárbara, legal demais. Nossa, parabéns! Parabéns! Cara, isso dá um orgulho, é um negócio assim que você olha e fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? E assim, foi legal essa matéria, porque vocês puderam sentir como nós somos só a pontinha do iceberg. É verdade. A coisa é muito complexa, é muito difícil, é um trabalho assim, sabe, 2 semanas de edição, não é mole, cara. Não é mole, a estrutura que a Gazeta abre pra gente é um negócio sensacional. Cada uma dessas pessoas dá o máximo. Todo mundo sabe, quando você está fazendo o troféu, vira uma coisa assim, de uma união absurda. A gente sempre é unido aqui, não tem problema. Tem um outro probleminha, mas é bobagem. Mas no troféu parece que fica uma coisa só. É. E esse ano foi uma coisa. Pô, como é que nós vamos fazer? Não, vamos fazer e vai ficar legal. E foi com a mesma, apesar de ser um formato totalmente diferente, porque se exige essa nova situação, a energia foi a mesma. Exatamente. A energia, a adrenalina, porque não é fácil, como disse o Flávio. Não, e aí, como é que vai fazer? Já conseguiu? Meu, o grupo, os nossos grupos aqui bombando de madrugada, e aí muda uma coisa, muda outra e tal, e o resultado você já deu para sentir que pela reportagem, né, sempre bem feita pelos Zé Pais aí, já é um aperitivo e tanto, né, Mi? Olha, exatamente, assinamos embaixo tudo que vocês falaram. Flávio, nós estamos bonitos, hein? Não tô vendo. Até isso conseguiram fazer comigo. Nem acho que sou eu, nem acho que sou eu ali. Fiquei muito bonita aqui, olha, é essa união que você fala mesmo, do departamento, desde o figurino, a maquiagem. O nó da minha gravata, capricho. A Vilma e a Adriana ali no capricho. E olha, gente, eu quero agradecer primeiro a superintendência, né, que apoia a gente no troféu, nossa patrocinadora Lux Color, agradecer todo o nosso time do esporte, a Letícia Contier, que editou essa matéria, cada um mesmo aí, todo mundo que vocês estão vendo aí na matéria, porque é muita gente. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar, primeiro, o Departamento de Operações, que sempre proporciona para a gente toda a estrutura. Muito importante falar do Departamento de TI,
da Gazeta aqui, que proporcionou toda essa estrutura também para a gente fazer as ligações, Skype, e ficar tudo numa qualidade ótima. E o Departamento de Comunicação Social e de Computação Gráfica da Denise Villemier, que eu sempre falo aqui, faço questão de falar, que é uma pessoa super competente, talentosa. E o Bruno, que vocês viram aí na reportagem que apareceu, ele que fez esse pacote gráfico do Troféu Mesa Redonda, que ficou coisa linda de Oscar. Mas que bonito, gente! Duro que foi 2 dias, o Flávio ficou com dor nas pernas. Eu fico todo ano e esse ano ele sentiu a bronca. Parabéns, parabéns. Equipe nota 1000. Domingo tem mesa redonda, como eu já disse, 9 da noite. Edição compacta, meia horinha, mostrando o desempenho dos 4 grandes clubes de São Paulo. Nossa, agora o outro domingo vai ser um quebra-pau aqui, no domingo 21. Vamos dar uma olhadinha nas dicas e depois eu volto para contar. Pode ir. A gente não vê Jorge comer uma pizza hoje. Resultado da nossa enquete. Com a paralisação, não, porque todo mundo está merecendo, né? Paralisação determinada pelo governo estadual, qual deveria ser a postura da Federação Paulista? E a maioria respondeu que deve acatar a determinação 44% dos votos. Sextou, meu povo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Flávio, até domingo no Mesa. Garrafa. Bom final de semana a todo mundo. Fique em casa, hein? Fique em casa. Fique em casa. E domingo assistindo Mesa e Troféu. Claro. E comendo pizza.